Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Cadnia. Hoje com o tema configuração de conectores SWOOD. É um tema bastante interessante aqui para os nossos clientes que têm esta solução, SWOOD, porque conseguem então aqui ficar com uma visão diferente e mais aprofundada sobre esta configuração de elementos conectores do SWOOD. Como agenda para hoje, temos então, para começar, o que é um conector, no fundo definir aqui de que é que se trata este componente, o que é um conector. Depois vamos falar um bocadinho então da interface de edição da biblioteca de conectores. Vamos falar também da criação de repetições com conectores e a criação de conectores compostos. São aqui duas situações diferentes, este ponto 3 e o ponto 4. E depois, para finalizar, vamos então verificar como se faz esta inserção de conectores num determinado móvel. Portanto, então, para começar, o que será então aqui o nosso conector? O conector não é nada mais do que um elemento de união entre painéis de SWOOD, sendo que um painel de SWOOD é nada mais nada menos que uma parte de SolidWorks à qual aplicamos um material da biblioteca do SWOOD. É o único requisito para termos um painel de SWOOD, é exatamente este. O que é que depois aqui os conectores fazem? Eles vão criar as respectivas maquinações nos painéis, nos painéis na face onde são inseridos, na verdade. Então criam maquinações, seja no painel que está de um lado dessa face ou no painel que está na outra face, ou em ambos, também é uma situação que pode acontecer e até se calhar é mais comum. Podem inserir ou não os componentes respectivos, ou seja, nós quando inserimos um conector, ele vai criar as maquinações e pode ou não levar com ele o componente que faz efetivamente a união entre esses painéis. Eles vão obedecer também a regras de posicionamento e de distribuição, que são completamente editáveis e configuráveis pelo utilizador. E é importante saber que podemos criar então regras de repetição de um conector simples, ou então juntar vários tipos de conectores simples, criando assim um conector composto. Daí eu ter dito, quando estivemos a ver a agenda, que temos então a repetição de um determinado conector, ou então depois a criação de um conector composto, que pode usar aqui vários tipos de conectores simples. A interface de edição da biblioteca de conectores é feita no Task Pane do SolidWorks, clicando com o botão do lado direito num qualquer local aqui da nossa biblioteca, que será este terceiro ícone a contar da direita para a esquerda, se quisermos. Depois clicamos no botãozinho que aparece com a palavra Edit, para editar, e de seguida é apresentada a janela de edição de conectores, com todos os comandos necessários à criação de novos componentes e parâmetros, bem como a edição desses mesmos componentes e parâmetros existentes. Passando então para a criação de repetições de conectores. Na nossa formação SWOOD Design costumamos mostrar alguns tipos de repetição com elevado grau de automatismo. O que quero dizer com isto é que com um mínimo de input da parte do desenhador, temos a nossa repetição completamente definida de forma automática. Mas por vezes temos os pedidos da parte dos nossos clientes de implementação de repetições de componentes com um maior controle por parte do desenhador. Então vamos debruçar-nos sobre um caso destes. A primeira coisa que devemos esquematizar, ou ter mentalmente presente, pelo menos, é a regra que pretendemos seguir. Neste caso concreto, vou usar como exemplo a repetição de uma cavilha, sendo que o processo é idêntico para qualquer tipo de conector. A regra que vamos então seguir será o posicionamento do componente à frente da face de contacto
manipulável, mas com um valor padrão de 32 mm. Depois vou querer que esse mesmo componente seja repetido de forma a que fique a 50 mm já da parte traseira dessa face. O número de componentes a ser inserido, neste caso cavilhas, será definido pelo utilizador e vamos então passar aqui para o nosso SolidWorks para começarmos a implementação deste tipo de repetição. Então, agora aqui no nosso SolidWorks, vamos dirigir-nos à biblioteca dos conectores. Vamos então editar essa mesma biblioteca. Eu vou aqui a uma biblioteca que já lhe chamei previamente Webinar. Dentro desta biblioteca já tenho então os meus componentes simples que eu vou usar. Então, dentro desta mesma biblioteca, criaremos uma pasta para as nossas repetições. Ok, temos um local onde guardar as nossas repetições e agora dentro então da pasta, mais uma vez com o botão lá direito, vou criar exatamente um component pattern que será então uma repetição aqui do nosso componente. Eu vou dar o nome de repetição de cavilha, aqui abreviado, e a primeira coisa que tenho que fazer depois desta pasta e da própria repetição criada, vou então dizer à minha repetição qual é que é o elemento que eu vou querer repetir. O elemento que eu vou querer repetir será então a minha cavilha. Eu venho aos componentes simples e arrasto aqui para este local onde ele me pergunta qual é que é o meu objeto a ser repetido. Largo e já tenho então a indicação de que o objeto a ser repetido será então a minha cavilha de 835. Poderia ser um parafuso, poderia ser um outro qualquer componente, o processo seria exatamente o mesmo. Então, de seguida, o que eu vou fazer será criar um parâmetro exposto do tipo dimensão para me dar o offset à parte da frente. Vou-lhe chamar front offset e o alias vai ser, por exemplo, FOFF, front offset. Terá que ser exposto para eu poder realmente ter acesso a ele quando utilizar este componente, e vou-lhe dar aqui um nome que me diga algo, que seja perceptível para mim o que é que este parâmetro fará. Então vou dizer que será o offset frontal, por exemplo. Poderia lhe chamar aqui outra coisa qualquer. Este nome para mim já é suficientemente indicativo daquilo que eu vou fazer com ele, por isso vou então determinar que o valor inicial será os 32 mm. De seguida, como eu preciso de um parâmetro que será bastante idêntico a este, mas agora para a parte traseira, então eu vou simplesmente copiá-lo, com o botão lá direito, claro, e colar. Quando eu faço este procedimento, ele acrescenta-me aqui um número na frente. Eu, em vez de FOF, vou-lhe chamar BOF, no caso, Back Offset. Então vou mesmo aqui dizer que é o offset traseiro, neste caso. E neste caso teria então uma dimensão inicial de 50 mm, tal como tínhamos dito anteriormente. Portanto, eu já tenho os meus dois parâmetros de offset frontal e offset traseiro, são dois parâmetros importantes. Agora vou então querer criar um parâmetro que me vai comandar, que me vai aqui dar o número de cavilhas. Então, para isso, eu vou criar um inteiro ao qual vou dar o alias de NC, que é aquilo que vamos usar depois no script, e vou aqui no nome dizer que, então, que é o número de cavilhas, que é algo que me vai ficar aqui também bastante perceptível. Como valor inicial, como valor padrão, vou dizer que terei 3 cavilhas, depois posso ir alterando isto ao meu gosto. Para finalizar aqui esta parte dos parâmetros, vamos aqui a este parâmetro que já está previamente criado,
que é o tipo de repetição que temos cá. Nós normalmente fornecemos um documento que explica sucintamente o que é que cada uma destas repetições faz, e eu vou usar então o left mais step mais limit, que é exatamente o que nós vamos querer fazer. E vamos então agora passar para a parte do script, que aqui sim é onde vamos ditar ao software qual é que é a regra que nós vamos querer seguir para esta repetição de componentes. Então aqui no meu script, o que eu vou fazer inicialmente será definir o que é que como é que vai ser calculado o meu passo. Então o passo, muito rapidamente, nós podemos consultar aqui na nossa listazinha de parâmetros, em vez de estarmos a escrever, e nós conseguimos perceber que o step está aqui, é o RPX. Nós podemos até dar duplo clique aqui e ele escreve-nos o alias no nosso script. Então eu vou dizer que o meu passo que vai ser igual a quê? O meu passo na verdade vai ser o comprimento total da face, à qual a essa dimensão que vou tirar o offset da frente, o offset que quero na traseira, ou seja, aquele é o meu espaço disponível, e nesse espaço disponível eu divido então pelo número de cavilhas e dá-me o passo entre cada uma delas. Portanto, vamos então fazer exatamente isso. Nós sabemos que o comprimento total é o AL, nós conseguimos consultar isso aqui nesta listagem de parâmetros, e está neste local aqui, mas também poderíamos consultar no diagramazinho que nos aparece aqui no test mode, e temos aqui o AL, que será então o comprimento total dos painéis. Então, sendo assim, comprimento total, abrir aqui os parênteses, AL, menos, sabemos que o offset à frente é o FOF, são nomes aqui algo castiços, que eu criei, e atrás temos então o BOF. Então já retirei aqui ao comprimento total o offset da frente e o offset traseiro. Depois vou então dividir pelo número de cavilhas. E neste caso, eu sei que os espaços entre cavilhas são dados pelo número de cavilhas menos 1, porque se eu tenho 3 cavilhas, obviamente eu vou ter 2 espaços. Se eu tiver 4 cavilhas, vou ter 3 espaços e por aí vai. Então, nesse caso, número de cavilhas menos 1 dá-me os espaços que eu tenho entre elas, para me dar aqui realmente quantos espaços eu tenho, e dividir então ali pelo espaço que eu tenho disponível, o espaço total. Então, para o passo, aqui está terminado. De seguida, o que eu vou ter que fazer é posicionar a cavilha da frente. Poderia optar por posicionar a cavilha do outro lado, a traseira, mas acho que é um método lógico de seguir. Então vou dizer que realmente a minha primeira cavilha, e vamos aqui consultar qual é que é o parâmetro a manipular. Então, dentro do meu objeto repetido, eu tenho realmente aqui a minha posição, que está neste local aqui. Se eu der então duplo clique, ele vai-me escrever tudo isto que eu pretendo. Eu só tenho que lhe dizer agora se esta posição que eu quero manipular, se é em X, em Y ou em Z. Neste caso, como o comprimento está segundo o eixo do X, é sempre assim, vou dizer que será a minha posição em X para este meu primeiro objeto. Vai ser dada então por... Na verdade, nós sabemos que este tipo de repetições, e olhando repetições e distribuições, o que for, na verdade, olhando aqui para o diagrama, nós conseguimos perceber que o meu ponto zero é o ponto central, sempre. Eu defini a minha cavilha simples como estando posicionada a 0, 0, 0, e se repararmos ela está centrada quer em Y, quer em X. Então, voltando para o meu script, o que eu vou querer dizer à minha cavilha é que ela vai daqui recuar metade do comprimento. Então vamos fazer exatamente isso. Eu recuo aqui AL sobre 2 e de seguida, como eu recuei metade do comprimento, ela vai ficar centrada exatamente aqui onde termina a face de contacto entre os dois painéis.
Ok, então se ela já ali está, eu só preciso agora de avançar o offset frontal, que, como nos recordamos, é o FOV. E assim eu garanto que o meu primeiro componente vai recuar metade do comprimento, então, e depois avança o offset que eu lhe der, que o valor por defeito que demos, se bem se lembram, será então os 32, que pode ser manipulável. Seguidamente, vamos então também definir qual será o meu limite no sentido positivo. Como se devem recordar, nós definimos aqui nos parâmetros que o nosso tipo de repetição seria o left mais step mais limit. Portanto, então, eu dei-lhe a posição left, reparem que a cavilha até já se deslocou, o step já está a ser calculado e agora preciso lhe dar o limite do outro lado até onde eu pretendo que vão os meus componentes. Eu vou só aqui já agora definir que o número de cavilhas será também exposto, que me tinha esquecido, e assim temos todos os parâmetros que necessitamos depois aqui no nosso, quando formos usar o nosso componente, e aqui no test mode também já cá temos o valor. Então voltamos ao nosso script e vamos então definir, como eu estava a dizer, o nosso limite positivo. Podemos também consultar aqui e conseguimos perceber que o nosso limite positivo encontra-se aqui, Positive Direction Limit. Damos duplo clique, se não quisermos estar a escrever, e a partir daqui podemos começar então a definir qual é que é a expressão que me vai calcular este valor. Então, neste caso, para calcularmos o limite positivo, visto que nós começamos com o componente completamente à esquerda, exceto aquele pequeno offset, então o que nós vamos ter que dizer é, muito bem, o meu limite para o lado positivo será então o comprimento total, ao qual eu já retirei aquele primeiro offset, que será este front, e vamos também retirar o offset que queremos que deixe da parte traseira. Portanto, então, será dado por o comprimento total, menos o offset que já deixamos na frente, menos o offset que queremos deixar à parte de trás. E então, este aqui será o meu limite no sentido positivo do eixo do X. E neste caso temos o nosso script terminado. Só precisamos destas três condições para este caso. Então podemos fechar. Tenham atenção de que quando a janela está a branco podemos fechar sem qualquer problema, que as alterações vão ser guardadas. Caso estivesse, por exemplo, a vermelho, isso já não se verificaria. Portanto, tenham atenção em deixar a janela a branco e podemos então fechá-lo. Neste momento vamos então aqui, recorrendo ao nosso test mode, verificar se realmente é aquilo que nós pretendíamos que está a acontecer. Então, olhando para isto, aqui de frente, podemos perceber que, variando aqui o número de cavilhas, muito bem, ele está a cumprir aquilo que eu desejo, aparentemente. Vamos aqui, por exemplo, reduzir o offset da frente. Muito bem, ela aproximou-se. E já agora aumentar o offset traseiro. Sim senhor, também aparentemente está a funcionar. Por isso aqui só meter mais um valor diferente. Ok, como aqui no nosso test mode aparentemente está tudo a funcionar, damos por concluída a criação desta repetição e vamos agora passar então para a criação de um componente, de um conector composto, neste caso. Então, para validarmos, clicamos neste vistozinho aqui em baixo. Ele pergunta se nós queremos de facto guardar a nossa biblioteca e nós dizemos que sim senhor, vamos querer guardar. Da mesma forma que iniciamos a criação de repetições de componentes, iniciamos também a criação de componentes compostos. Portanto, a primeira coisa que devemos esquematizar ou ter mentalmente presente, mas diria que aqui a esquematização do que queremos é realmente importante, então devemos ter realmente este esquema da regra que pretendemos seguir, para que a meio do processo não haja aqui desvios e que percamos o fio à meada do objetivo final.
Então, para esta implementação deste conector composto, vamos seguir este esquema que estamos a visualizar. Eu vou começar aqui pelos comprimentos mais pequenos, então eu vou dizer que para comprimentos inferiores a 80 mm da face de contacto entre os painéis, eu vou mesmo dizer que este conector não deve ser válido e devo ter uma mensagem de aviso a alertar exatamente desse facto. Para comprimentos entre os 80 mm e os 160, eu vou querer de facto um excêntrico à parte da frente a 32 mm e uma cavilha também a 32 mm da parte traseira desta face de contacto. Depois, entre os 160 e os 400, vou querer uma cavilha à frente e outra à parte de trás a 32, vou considerar aqui na mesma os 32, e depois mais interior, dois excêntricos, dois minifixes, a 32 cada um da sua cavilha respectivamente. Depois, entre 400 mm e 700 mm de comprimento desta face de contacto entre os painéis, eu vou querer exatamente o mesmo que tinha no comprimento anterior, só que agora vou introduzir mais uma cavilha ao centro, ou seja, eu vou na mesma ter uma cavilha e um excêntrico a 32 da frente e o excêntrico a 32 da cavilha, da parte frontal e da parte traseira, no fundo aqui o simétrico, e depois uma cavilha ao centro. Para comprimentos superiores a 700 mm, vamos ter já uma cavilha à frente com um excêntrico também a 32 mm dessa cavilha, sendo que a cavilha vai ter aqui uma variável que vai ser inserido, este valor dessa variável vai ser inserido pelo operador, pelo desenhador, que permite então variar a posição desta cavilha. Para além dessa cavilha excêntrica na parte frontal e na parte traseira, vamos ter ainda mais interior duas cavilhas que vão andar desviadas do excêntrico que está junto à primeira cavilha, da parte de fora, vão andar ali a uma medida que também vai ser variável. Portanto, esquematizada que está a nossa regra, passamos então ao SolidWorks para iniciarmos o processo de criação deste componente composto. Então, na edição desta biblioteca de conectores, dirigimos-nos novamente então aqui à biblioteca que realmente estamos a editar, no meu caso chama-se Webinar. Vou criar uma nova pasta, à qual vou chamar compostos, e onde vou adicionar os meus elementos compostos. Então agora, dentro desta pasta, botão do lado direito novamente, e vou criar o meu compound item, que será então aqui o meu elemento composto. Vou-lhe chamar, talvez, eggs de excêntrico.cav, que já sei que é excêntrico e cavilha. Está dado o nome, vou agora selecioná-lo e tenho que então, há aqui uma particularidade interessante que eu vou ter que ter atenção a essa mesma particularidade, que é o quê? Quando eu estou a criar um elemento composto, eu tenho que pensar qual será o número máximo de componentes que eu vou usar neste composto. Então, sabendo qual é que é o número máximo de cada um desses componentes, e se eu olhar para a regra eu sei que tenho no máximo 2 excêntricos e 4 cavilhas, então, sabendo isso, eu dirijo-me às cavilhas e vou arrastar 4 cavilhas aqui para dentro dos elementos que eu pretendo usar neste meu elemento composto. Só aqui expandir, e uso então dois minifixes que já aqui tenho e vou então adicionar também os dois minifixes. Eu sei que não ultrapasso esta quantidade de componentes, por isso tenho tudo o que preciso neste momento. Portanto, vista a regra que estivemos a analisar anteriormente, sabemos que vamos precisar de um parâmetro, que era aquela variável que eu falava,
para o afastamento lateral e também um outro parâmetro do afastamento entre o excêntrico e a cavilha, isto para os comprimentos superiores a 700 mm. Então vamos ter que criar exatamente esses dois parâmetros. Portanto, dirigimos-nos aqui à zona dos parâmetros, selecionando aqui o nosso elemento composto e vamos criar exatamente esses dois parâmetros e como é um afastamento, um offset, serão do tipo distância. Portanto, eles vão ser expostos porque nós vamos querer que o operador tenha realmente acesso a eles. E para o primeiro afastamento vou-lhe dar o alias de IF. Vou dizer que é o afastamento, já sabemos do que se trata. Posso tentar dar um valor de defeito de 32. Um valor padrão, digamos, aqui de 32. De seguida vou precisar de um outro afastamento. Para isso vou recorrer a este que já criei e faço aqui uma cópia. E agora este vou-lhe chamar AF2 e vai ser o afastamento 2, pode ser. Nós já sabemos do que se trata, é o afastamento do excêntrico à cavilha. E aqui vamos dar uma medida um bocadinho mais generosa de, por exemplo, 50 mm. Nós aqui no nome podemos até ser mais explícitos e dizer que é o afastamento do excêntrico à cavilha. Ainda podemos escrever mesmo aqui uma descrição, se quisermos, que depois aparecerá quando colocamos o cursor por cima desse parâmetro. Podemos explicar mesmo o que é que este parâmetro faz. Afastamento entre excêntrico e cavilha. Ok. Não é obrigatório, mas se quisermos poderemos definir isso. Ok, criados que estão os dois parâmetros que vamos necessitar para este componente, podemos então passar aqui à parte do script, que nos vai então ditar tudo que é posicionamentos e distribuições aqui e número de elementos a termos mediante as situações que nos vão aparecendo. Então dirigimos-nos aqui para o script e eu gosto de começar os meus scripts pela supressão de todos os componentes e depois, para cada uma das situações, vou mostrando aqueles que realmente me fazem falta naquela situação em concreto. Outra coisa que eu também gosto de fazer, e é uma boa prática na criação dos scripts, é ir comentando o código que vamos implementando para uma eventualidade de termos que fazer uma alteração ou de queremos perceber o que é que fizemos. Nós sabemos, olhando para os comentários, percebemos logo o que é que está a ser feito em cada uma das etapas e é assim mais fácil depois de fazermos qualquer tipo de edição ou correção até. Então vamos aqui realmente escrever o que vamos fazer de início, que será suprimir todos os componentes e vamos então verificar como é que nós fazemos esta supressão dos componentes logo no início. Nós conseguimos perceber que temos aqui todos os componentes que adicionamos. Reparem que ele foi atribuindo aqui estes alias, estas siglas. Percebemos que o excêntrico é o E1 e o E2 e o TO1 até TO4 serão as nossas cavilhas. Então, para suprimir, se nós expandirmos aqui um dos componentes, nós conseguimos consultar que a supressão é dada por um S. Então, podemos aqui clicar logo duas vezes, duplo clique, e ele escreve-nos logo aquilo que tem que escrever até chegar a esta supressão do componente excêntrico 1. Então, nós vamos dizer que esta supressão é verdadeira. A partir daqui, precisamos de fazer exatamente a mesma coisa, mas agora para os restantes componentes. Então, eu posso copiar logo e dizer que isto é o 2. E depois fazer exatamente a mesma coisa, mas para as cavilhas, que será exatamente a mesma coisa, só tem uma sigla, um alias ligeiramente diferente. Então terá aqui o TO1 e depois TO2 e por aí em diante. Então isto aqui será também verdade, porque eu quero suprimir a cavilha. Desculpem, eu enganei-me aqui, não é um P, é um S, teria que ter dado o duplo clique ali e não ali. Mas a janela vermelha alertou-me exatamente deste facto. Então vou
agora continuar aqui na minha implementação da supressão aqui dos componentes TO3 e para finalizar TO4. Ok, tenho os meus componentes todos suprimidos no início. Agora o que é que eu preciso de fazer? Eu vou precisar sim, de definir posições e quais são os componentes presentes nas diferentes situações. Então vou escrever exatamente isso. Definir posições e componentes presentes nas diferentes situações. Já estamos a prever que vamos ter que usar aqui condições do tipo if, then, else. Então, porque nós vamos ter que dizer ao software que se caso esteja em determinado comprimento vai acontecer determinada coisa, caso esteja num outro acontecerá uma outra coisa diferente. Então vamos já, desde já, escrever exatamente isso. If, eu dou aqui dois espaços para poder escrever o then na frente e no meio fico com espaço para escrever mais coisas. E logo abaixo escrevo o and if, que é aqui no fundo o término, a forma de eu terminar esta condição que eu aqui abro de if. O software precisa que eu termine, feche, digamos, este if. Então reparem que quando eu escrevo esta estrutura aqui de instruções, a janela já me fica a branco e eu gosto exatamente de a ver assim a branco, porque vou sempre percebendo se estou a fazer algo de errado ou não, à medida que vou implementando novas condições e novas instruções. Então, começamos aqui pelos comprimentos menores do que 80 e eu sei, nós tínhamos dito que para comprimentos menores do que 80 isto terá que ser inválido. Já agora este comentário é dado, estes comentários são dados por um apóstrofe e este apóstrofe encontra-se por baixo da tecla de ponto de interrogação, é ali aquele apóstrofezinho. Então isto vai ser inválido e vai apresentar uma mensagem. Então podemos escrever exatamente isso e apresentar mensagem. Ok, vamos fazer então isto. Então, para definir a validade deste componente, vamos escrever mesmo válido igual a falso. Então deixa de ser válido, neste caso de comprimentos inferiores a 80. Mensagem, escrevemos MSG e agora, entre aspas, vamos escrever a mensagem que pretendermos. E aqui é um texto livre, é aquilo que vocês quiserem, na verdade. Então eu vou escrever este conector não é válido para este comprimento. E tenho a minha mensagem definida para os comprimentos menores do que 80. Então eu agora, mas eu não quero só esta condição, não quero só estes comprimentos de 80. Então eu vou continuar aqui a desenvolver o meu if e vou escrever então o tal else que eu falava há bocadinho, que é dado por um else if, para o qual eu preciso também de um then à frente, com dois espaços para poder então seguir aqui na construção da minha condição. Qual é que seria a condição seguinte? Era aquela que ficava, era o comprimento que ficava entre os 80, inclusive, e os 160. Então, como eu sei que estas instruções são corridas de cima para baixo, se eu cheguei aqui e o software não me entrou nesta condição, ou seja, não vai executar isto, o que eu estou a dizer na prática é que eu não me encontro perante um comprimento inferior a 80. Portanto, se eu não me encontro perante um comprimento inferior a 80, eu sei de antemão que ele terá que ser igual ou superior. Então eu aqui não preciso de verificar as duas condições, preciso apenas de verificar agora se realmente o comprimento é menor do que 160. E aqui já consigo, no fundo acaba por ser cumulativo, se ele não é menor do que 80, ok, ele terá que estar pelo menos
acima de 80 ou igual. Portanto, aqui eu já consigo verificar as duas condições apenas com este teste aqui, de verificar se ele é menor do que 160. Então, neste caso, o que eu vou querer fazer, mediante a regra que tínhamos visto no nosso PowerPoint, é mostrar uma cavilha e um excêntrico, ou minifixo. Então vamos fazer exatamente isso. Para mostrarmos a cavilha, o processo é na verdade muito simples. Nós percebemos que suprimir componentes é feito desta forma. Então agora para os mostrar será o processo inverso. Então eu vou dizer que a supressão, que é isto que eu estou aqui a escrever, será falsa. Então na verdade eu estou a mostrar a cavilha e vou mostrar também o excêntrico, que é o E1. Portanto, aqui a supressão do excêntrico 1 também será falsa. Visto que eu já tenho os dois componentes visíveis, eu preciso agora apenas de posicionar estes componentes. Posicionar componentes. Ok. Então, para posicionar a primeira cavilha, eu preciso de fazer aquele raciocínio que já há bocado na repetição também fizemos. E se quisermos olhar aqui para o nosso diagramazinho, nós percebemos que a nossa posição 0, nós temos aqui o eixo do X, e a nossa posição 0 é o centro da face de contacto. Então, se nós queremos recuar esta cavilha para 32 mm do início, o que nós temos que fazer é, ok, eu tenho o meu comprimento total, eu quero recuar metade do comprimento, que vem até à extremidade desta face de contacto, e depois avanço 32. É exatamente isso que temos que escrever aqui na nossa expressão. Então, a posição do excêntrico 1 é dada por E1.P.x, e também já vimos esta expressão há bocado. Será dada então por o AL sobre 2, ao qual vamos recuar 32. Na verdade, eu sei que o meu excêntrico não é o excêntrico. Aqui será a mesma posição da nossa cavilha, por isso não é E1, mas sim o TO1. Isto depende de qual é que é o componente que vai para a traseira ou que vai para a parte frontal. Na verdade, o que eu estou a fazer aqui é dizer que a minha cavilha, a posição em X, vai avançar, não recuar, porque não tenho aqui nenhum sinal de negativo, não tenho nenhum menos. Portanto, ele vai avançar metade do comprimento, ou seja, a minha cavilha que inicialmente está ao centro vai avançar metade e depois vai recuar os tais 32. Eu estava a fazer o raciocínio para a frente, este aqui no fundo é o processo inverso, só troca aqui os sinais. Depois, como eu quero posicionar o excêntrico à parte da frente, aí sim será então o processo simétrico, mas eu não preciso estar a escrever esta expressão toda outra vez. Basta na verdade, dizer que o E1.P.x vai ser exatamente igual ao simétrico da posição da minha cavilha. Então eu preciso só apenas de colar aquela expressãozinha aqui e tenho a minha posição concluída. Prontos, continuando, sabíamos que o próximo comprimento iria dos 160 até aos 400. Mais uma vez, eu não vou ter que verificar se é maior ou igual do que 160, porque se ele não entrar aqui, já está claro que não é menor do que 160, por isso terá que ser igual ou maior. Então, eu vou voltar a escrever else if then. E aqui dentro vou então dizer que quero verificar se o AL é menor do que 400, que seria então a nossa próxima condição. Seria para comprimentos entre 160 e 400. Neste caso, o que nós precisamos é de mostrar duas cavilhas e dois excêntricos. Foi isto que nós definimos na nossa regra.
E então vamos proceder exatamente a esta questão. Eu vou copiar cá em cima, já aqui tenho uma cavilha e um excêntrico, só preciso de agora adicionar mais um componente de cada um destes. Então este passa a ser o TO2 e aqui no caso do excêntrico passa a ser o E2. E com isto eu já estou a mostrar duas cavilhas e dois excêntricos. Depois, da mesma forma que fizemos anteriormente, eu vou precisar então de posicionar os componentes. Então Ctrl C, Ctrl V aqui e estou apto a posicionar estes componentes. Portanto, nós tínhamos dito que a cavilha ficaria exatamente na mesma posição, ou seja, a 32 do final da face de contacto, por isso eu posso copiar esta expressão também. O excêntrico, por sua vez, iria recuar da posição da cavilha, iria recuar ainda 32 para ficar mais central, mais ao centro. E se olharmos para a nossa regra, é exatamente isso que ela nos diz. Então o que eu vou fazer é definir que esta posição do excêntrico 1, podemos ir buscar aqui, vai ser a posição desta cavilha, que já está a ser calculada em cima, à qual ainda recuo novamente mais 32 mm, para que fique o excêntrico fica então a 32 para o interior da face desta posição, desta cavilha. Para o excêntrico, para a cavilha 2 e para o excêntrico 2, eu posso dizer simplesmente que, muito bem, a posição da minha cavilha 2, então escrevo aqui o número 2, é na verdade o simétrico da posição da cavilha 1, e para o excêntrico exatamente a mesma coisa, não preciso estar outra vez a escrever estas expressões, se eu sei que isto na verdade acaba por ser tudo simétrico. Então cá está, simetria, simetria, temos a posição da cavilha 2 e do excêntrico 2 completamente definidas também aqui para os comprimentos inferiores, ou melhor, inferiores a 400 sim, e maiores ou iguais a 160. Vamos seguir aqui com a nossa implementação. Vou escrever novamente um outro else if. Ora, else if. Vou escrever o then. E agora vamos então abordar aqui os comprimentos que ficarão entre os 400 e os 700 mm. Para isso, novamente, só preciso de verificar se é menor do que 700 e a partir daqui estou apto e estou pronto a mostrar os componentes que preciso. Neste caso, nós tínhamos que mostrar 3 cavilhas e 2 excêntricos, era uma centrada. Então eu posso copiar todas estas instruções que tenho em cima. Aqui não são 2, são 3, neste caso. E preciso então de mais uma, por isso vou copiar esta instrução aqui, colá-la mais abaixo e dizer que é a cavilha número 3. Portanto, temos todos os componentes que precisamos, vamos posicioná-los. Então, novamente, comentário, posicionar. Ou posicionar componentes, como queiram. Vamos manter a coerência. Muito bem. Aqui na posição de componentes, vamos então perceber o que é que nós precisamos de fazer. Relativamente à primeira cavilha, ao primeiro excêntrico, à segunda cavilha e ao segundo excêntrico, pelo diagrama nós conseguimos perceber que todas estas posições são as mesmas daqui da condição anterior. Por isso nós podemos simplesmente copiar estas expressões e colá-las e o comportamento vai ser exatamente o mesmo que tínhamos anteriormente. Precisamos ainda de posicionar a cavilha número 3, pois caso ela saia ali do sítio, num outro comprimento qualquer, ela precisa que nós digamos, caso o comprimento caia nesta condição de ser inferior a 700, mas superior a 400, então nós precisamos lhe dizer que ela tem que ir mesmo para o centro.
Portanto, temos então esta penúltima condição definida. Vamos passar para a última condição. E a última condição seriam os comprimentos superiores a 700 mm. Como é a minha última condição, eu já não preciso de escrever um else if e a condição e o then. Eu vou dizer que, caso não seja nenhum destes casos que definimos aqui anteriormente, pronto, então será para tudo o resto, portanto será um else apenas. Não preciso de estar aqui a escrever nenhum tipo de condição. Caso não caia nenhum dos anteriores, então cai neste caso aqui. Neste caso aqui, vou mostrar todos os componentes que tenho disponíveis. Portanto, então vou aqui escrever mostrar todos os componentes. E vamos então proceder a isso mesmo. Eu vou copiar daqui. Aqui temos 3 cavilhas e sabemos que o máximo de cavilhas que conseguimos ter será então 4. É esta última até ao 4 que nos falta aqui, por isso vou copiar esta instrução e vou mostrar a última cavilha, a 4. E precisamos então de seguida posicionar componentes. Nós tínhamos visto na nossa regra que para este último caso nós iríamos ter variáveis, valores variáveis. Em vez de ser completamente estático, não. O operador pode inserir depois ali um valor que vai variar a posição das cavilhas que estão à parte de fora e também conseguem variar depois o posicionamento da cavilha mais interior relativamente ao excêntrico que está dependente das cavilhas que andam mais à parte de fora. Então vamos lá tratar dessa situação. Por isso, o meu posicionamento, olhando para aqui, não serão estes 32, mas sim o valor que o operador me colocar na variável. Então posso copiar esta expressão mesmo, sem qualquer problema. E aqui em vez de 32 eu terei o meu primeiro afastamento. Então posso aqui dar, ele assim não me escreve, mas posso aqui dar duplo clique e sim senhor, ele já substitui ali. Então o que eu estou a fazer na verdade é, ok, estás ao centro, vais avançar metade do comprimento e vem até aqui e depois afastas-te, portanto recuas o afastamento que o operador tiver inserido aqui nesta variável if. Da mesma forma, depois a outra cavilha será o simétrico desta. Quanto ao excêntrico que anda dependente desta cavilha, há de ser a mesma posição aqui desta condição anterior, por isso eu posso mesmo copiar a expressão e coloco aqui. Portanto, o excêntrico 1 que está dependente da posição da cavilha 1 será então a posição dessa cavilha à qual ainda recuamos mais 32. Portanto, então recuar será aqui o sinal menos e ela vai andar sempre dependente da posição da cavilha. Para além disso, temos ainda a cavilha 3 e tal qual como eu vos dizia, para a cavilha 3 nós sabemos que a posição há de ser dada por aquela variável AF2, que é um segundo afastamento, relativamente a este excêntrico aqui. Portanto, isto será igual à posição deste excêntrico sobre a qual ainda vamos recuar um valor que estará definido na variável AF2. Portanto, já temos os 3 componentes do lado da frente, digamos assim, ou traseira, como queiram. E precisamos agora dos outros. Nós sabemos que isto vai ser sempre tudo simétrico. Então, se vai ser tudo simétrico, não precisamos de grandes pensamentos, não precisamos de nos chatear muito, porque sabemos que basta dizer que a posição desta cavilha será então o simétrico desta. A posição agora do excêntrico 2 será também o simétrico do excêntrico 1.
E para finalizar, sabemos que a posição da cavilha 4, Ctrl C, vamos aqui trocar para 4, ui, enganei-me, a posição da cavilha 4 será também ou simétrica da 3, ou então poderíamos escrever também que ela está dependente da posição aqui deste excêntrico, mas podemos dizer que é simétrica aqui da cavilha 3. Então, Ctrl V. Portanto, temos aqui o nosso endif, a janelinha está branca. Como está branca, podemos fechar sem qualquer problema. Para finalizar, vamos ao nosso test mode e vamos então verificar se o que aqui está a cumprir aquilo que tínhamos dito. Então vamos inserir um valor inferior a 80 mm para iniciarmos aqui o nosso teste. E nós tínhamos dito que para valores inferiores a 80 terá que haver de facto uma invalidade deste componente e uma mensagem que foi aquela que nós definimos, que é: este conector não é válido para este comprimento. Ok, aparentemente está correto. Então vamos testar agora um comprimento que fique de facto entre os 80 mm e os 160. Vou dar aqui, por exemplo, 150. Ok, para 150 percebo que tenho então de um lado o meu excêntrico e do outro a minha cavilha. Está ótimo, está a fazer exatamente aquilo que eu pretendia. Então vamos testar agora um componente que fique entre os 160 e os 400. Eu vou dizer que será, por exemplo, uns 300 mm. Ok, para o caso de 300 mm, cá temos uma cavilha a 32, um excêntrico a 32 da cavilha e do outro lado o simétrico. Ok, foi isto que nós determinamos, por isso está correto também, aparentemente, pelo menos, que aqui não conseguimos medir. E vamos então testar agora um componente que fique realmente entre os 400 e os 700. Vamos imaginar 500. Ok, agora já obtemos uma cavilha ao centro, para além dos outros dois componentes aqui de um lado e do outro. Portanto, parece-me estar tudo ok. E agora precisamos então de testar um comprimento superior a 700. E para isso vou usar aqui o valor, por exemplo, 800. Ok, para este valor de 800, eu, para além de ter mais uma cavilha, ainda tenho a possibilidade de alterar estes afastamentos. Ok, aqui afastei a cavilha e tudo se deslocou consoante a cavilha, e ainda posso afastar aqui a cavilha do centro mais um pouco e tenho então aqui um maior controle sobre tudo isto. Portanto, em termos de regras, e aqui aparentemente verificamos que tudo está a funcionar corretamente, por isso vamos validar. Ele vai perguntar então se queremos guardar a biblioteca, claro que sim. Guardamos a biblioteca e agora vamos recorrer aqui a um pequeno módulo que tenho aqui de testes para realmente perceber o que está a acontecer quando utilizamos aqui os nossos componentes e também para verificarmos aqui o nosso último ponto da nossa agenda, que seria a utilização, a inserção destes componentes num determinado móvel. Então nós temos aqui várias formas de o fazer. Desde logo podemos recorrer ao comando Insert Connectors Between Two Components, e recorrendo a este comando ele apresenta-nos todas as faces de contacto onde eu posso inserir componentes. Eu posso selecionar várias de uma vez. Podemos ainda dirigir-nos ao componente que queremos inserir com o botão do lado direito Insert Connectors, ou podemos, de uma forma se calhar mais rápida, se não quisermos estar a inserir em todo lado, uma forma mais fácil seria arrastar para cima de qualquer uma das faces de contacto e largar e perceber que realmente os componentes são inseridos. Vantagem deste tipo de conectores é que quando eu fizer aqui
aumentar a dimensão do meu móvel, eu vou perceber que eles vão também se ajustar para a nova dimensão que eu aqui tiver. Vou então aqui colocar 800 e percebo que, ok, ele para além de me colocar mais componentes, colocou-me todas as maquinações que eu necessito, e se eu vier então editar o meu componente, tenho a possibilidade de colocar aqui dimensões diferentes para que os afastamentos sejam feitos de forma diferente. Dando ok, eu tenho uma nova distribuição disponível. E pronto. Com isto damos aqui por terminado os nossos pontos. Vou só aqui voltar para o nosso PowerPoint e deixo-vos agora um espaço aqui para dúvidas e questões. Para colocarem estas dúvidas ou questões, existe esta setazinha vermelha aí do lado direito, vermelha ou laranja, aí do lado direito do vosso monitor. Se clicarem nela, é-vos apresentado este pequeno menu, onde podem realmente inserir a vossa questão aqui na secção Questions. Podem então aqui inserir uma questão que tenham e nós, com todo o gosto, claro, responderemos a essas mesmas questões. Não existindo mais dúvidas nem questões da vossa parte, resta-me agradecer a vossa presença aqui neste nosso webinar. Não percam o próximo, que será também de volta das novidades do SU 2024. E até breve.